área que, se a gente pudesse escolher o que a gente poderia tratar em um quadro agudo, emergencial, e se a gente pudesse só ter uma opção, a gente escolheria uma enfermaria de queimados, porque é muito rápida a recuperação utilizando o método homeopático. Eu já tratei de pessoas que caíram em fogueira de São João, de queimaram em fogão, queimadura de água viva na praia. Aliás, queimadura de praia, a pessoa foi para a praia, ficou um pouco a mais no sol, aí depois ela acha que uma praia boa, bacana, legal, é aquela que tem uma duchinha de água fria para ela tirar o sal e se refrescar depois disso. Assim que ela sai da água, ou então ela vai para a água do mar para se refrescar. A hora que ela volta, todo mundo já percebe, nossa, como você está vermelho. Por quê? Porque aconteceu esse processo, né? Então, se queimou, vai lá e toma uma ducha quente, né? Enfim, esta maneira é a maneira pela qual a gente lida com as doenças, todas. Uma doença aguda, uma doença crônica, da mesma maneira. A gente estimula a resposta da energia vital para que o organismo faça o seu trabalho com relação à cura. A Alessandra está perguntando aqui, por que o organismo não consegue resolver sozinho, sem o estímulo do semelhante ou do antagônico? Permaneceria doente e pioraria, ou seria porque demoraria mais tempo a ser... Então, lembra quando eu falei das doenças crônicas? O Hahnemann, ele descobriu mais tarde na vida que as doenças crônicas, elas têm um caráter de que elas não conseguem ser curadas espontaneamente. Tem algo que mantém o desequilíbrio da energia vital de forma crônica. A doença aguda, ela pode se resolver com, sem ou apesar do médico. Nós tínhamos um professor que contava um caso bem clássico, né? uma anedota que ele contava, que era a história do galo, né? E da pneumonia, que o médico ele foi chamado para atender um trabalhador rural, um sitiante, e que ele estava acamado com pneumonia. E aí ele levou o antibiótico e deu a orientação, olha, de manhã e de noite dá o remédio para o seu marido. E ela falou assim, de 12 em 12 horas, né, dá o remédio para o marido. Ela falou assim, mas a gente não tem relógio aqui, como é que a gente vai dar? Ela falou assim, faz assim, então, sempre que o galo cantar, dá o remédio para ele. Ah, tá bom. Aí na semana seguinte o médico voltou ao sítio e encontrou o trabalhador forte, restabelecido, já lidando lá com a coisa. Falou assim, olha que bom, então o remédio foi bom mesmo, né? O senhor está restabelecido. Falou assim, olha doutor, o remédio foi bom, mas não foi para o galo não, porque ele não aguentou e morreu. Ele deu o remédio para o galo, né? Percebe? Então essa anedota, ela mostra somente o seguinte, que a gente tem, no quadro agudo, uma resposta rápida. Pode ser uma resposta de cura, pode ser uma resposta fatal, a pessoa não aguenta o quadro agudo. Mas o quadro agudo, a gente não fica em quadro agudo 2 semanas. Quando a gente fica quadro agudo alguns dias. Quando passa a crise do quadro agudo, ele pode se tornar crônico. Ou seja, eu não consegui me restabelecer completamente do quadro agudo e entro num desequilíbrio da minha energia vital que eu não consigo resolver de uma forma a eliminar o problema. Percebe? A restauração do sistema está comprometida. Então, quando eu utilizo um paliativo, eu não consigo de forma alguma restaurar o sistema, porque ela já estava comprometida e eu dou um paliativo, que vai fazer uma ação e a resposta do meu organismo vai ser manter a doença. Então não tem como. Né? A pessoa que tem depressão, toma um antidepressivo, a ação do remédio, abaixar a depressão. Reação do remédio, reação contra o remédio, reação do corpo, não o remédio. Eu aumento o sintoma. A pessoa não dorme. Já estamos entrando, veja, na história das drogas que a gente conversou, né? do vício em drogas. A pessoa não dorme, ela toma uma substância, consegue dormir aquela noite, a noite seguinte ela fica acordada, porque é ação e reação, entende? Então um paliativo, um remédio que nos dá
um equilíbrio momentâneo, ele não vai resolver o nosso problema. Num quadro agudo, até pode resolver apesar do remédio. E essa história do galo é por conta disso mesmo, né? Ah, eu tomei ali um antibiótico, resolveu e tal, apesar do remédio, né? Mas não é o que a gente vê, principalmente nos quadros crônicos. Às vezes a gente vê quadros de pessoas que têm infecções de repetição. Toda hora estão tomando remédios, naquele momento as bactérias aparentemente desaparecem e depois voltam, seja uma amidalite de repetição, infecção de trato urinário de repetição. Isso é bastante comum da gente ver. E isso mostra um desequilíbrio neste sistema de autorrestauração. A nossa energia vital não está boa e ela não consegue dar essas respostas, né? Então, percebem? A gente utiliza este raciocínio para tratar dos quadros agudos, para tratar dos quadros crônicos, para tratar das epidemias. A gente está ainda, e veja, nós estamos num ambiente virtual, todo mundo sabe por quê, né? Ainda a gente está lidando com Covid, né? E quem tem acompanhado o que a gente tem conversado, as nossas comunicações e tudo, está sabendo que nós estamos trabalhando com homeopatia nesta epidemia. Por que isso? Porque o medicamento homeopático tem um altíssimo grau de efetividade. A gente dá um medicamento homeopático, no caso, vejam, é o arsênico. Todo mundo sabe do que a gente... Quer dizer, todo mundo sabe não. As pessoas que têm acompanhado as nossas comunicações, e é fácil de ver, é só procurar aí nas redes sociais, nas lives, nos vídeos que estão já circulando, e nós temos falado desse medicamento como sendo um medicamento extremamente eficaz para proteger as pessoas nessa epidemia. E o que ele tem de eficaz? O arsênico é um remédio que tem medo da morte profundamente. Ele tem um enorme medo de morrer. Ele tem uma enorme ansiedade. Ele tem a capacidade de fazer isso nas pessoas, tá? Então, medo da morte, ansiedade. Ele tem uma falta de ar, ele é capaz de produzir uma falta de ar bastante grave. Ele tem uma capacidade de fazer problemas renais, ele tem uma capacidade de fazer problemas neurológicos, ele tem a capacidade de fazer perda de olfato, de paladar. Todos os sintomas que a gente tem da doença, este medicamento tem a capacidade de provocar. Então, ao invés da pessoa ficar doente, a gente dá este remédio. E numa epidemia, ele serve como preventivo. Percebe? São sintomas semelhantes aos sintomas de Covid. Aí o organismo, por ter aquele estímulo, reage contra ao estímulo do remédio, fazendo com que a nossa defesa fique mais fortalecida para aquele estímulo. E o que a gente vê na prática é que as pessoas acabam sendo protegidas de pegar Covid, e quando pegam, geralmente é um quadro mais leve, ou então quando pegam a gente trata e, em geral, a restauração é rápida. Por que é em geral? Porque essa doença também tem uma agressividade muito grande. Então a gente está vendo muitas pessoas ficarem com sintomas persistentes após a doença. E entra de novo nessa história, a doença crônica. A doença aguda, resolvida, mas o organismo ainda não conseguindo lidar com a doença crônica. A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas eu estou vendo aqui que o nosso tempo está indo, né? Então eu queria deixar aberto para vocês perguntarem também, para a gente continuar conversando sobre isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no chat. A Juliana falou que o marido queimou as mãos com pimenta e medicamos com arsênico. Isso, então, por quê? O arsênico tem essas queimações. Aliás, veja, de novo, apropriando um pouco com o Covid, muitos dos casos de Covid que a gente teve tinham dores em queimação. Uma dor no peito em queimação, dor nas costas em queimação. Então, fechou muito os sintomas, né? Bruno, doença crônica é sinônimo de doença persistente? Pode ser que sim, Bruno. Mas veja, lembra do caso da pessoa que não consegue emagrecer porque tem um hábito alimentar inadequado? Ali a gente vai ter uma doença persistente. E por vezes a gente pode até chamar de crônica, mas a questão ali não é uma doença crônica real, é um hábito que está provocando aquilo. Por que não é? Não é que não é real no sentido que o sofrimento não é verdadeiro. A pessoa sofre com aquilo,
mas o jeito de tratar passa muito mais por uma mudança de hábito, e se ela tiver uma mudança de hábito, ela pode se tratar mesmo sem ajuda de medicamento algum. Então essa é a grande diferença do conceito da homeopatia de doença crônica. Sem mudança da energia vital, a gente não consegue resolver uma doença crônica. Que mais que vocês... A Lorena está perguntando: picadas de animais peçonhentos. A gente usa leitos semelhantes, sim. Veja, qualquer que seja, a gente já... tratamento de picadas de abelha, de escorpião, taturanas, de cobra. Dependendo do caso, se a gente tem recurso disponível, a gente usa. No caso de picadas de cobra, se a gente não tem recurso disponível e às vezes a pessoa está na zona rural, no sítio, não tem nenhuma farmacinha homeopática, a gente não vai arriscar fazer um tratamento que seria o ideal, mas que por logística a pessoa não vai conseguir fazer. Então aí a gente encaminha. A gente não faz nada de forma insegura ou para colocar a pessoa em risco. Se a gente tem recursos, a gente segue o tratamento de preferência em casa, né? E a gente já tratou bastante gente. Seria legal ter um pronto-socorro homeopático. Já tivemos um pronto-socorro homeopático, já trabalhei no pronto-socorro homeopático, mas infelizmente não temos. Uma das coisas mais interessantes que a gente poderia ter era um hospital homeopático para onde a gente pudesse fazer procedimentos cirúrgicos quando fossem necessários, para a gente pudesse deixar os pacientes internados que precisassem de internação, enfim, já teve isso, né? Já teve hospital homeopático, já teve que funcionava também com uma maternidade, as pessoas nasciam lá de parto natural. O que mais? A Liliane está perguntando se própolis se encaixa no princípio da homeopatia. Não se encaixa. A gente não tem um tratamento. O própolis, para ele ser homeopático, a gente precisaria fazer aqueles processos que a gente comentou na outra aula. A gente precisaria pegar o própolis, fazer uma experimentação, ver o que é que ele tem a propriedade de fazer como sintomas, para a gente poder tratar pessoas que chegassem com esses sintomas. Ele não foi experimentado enquanto medicamento homeopático. O própolis ele é utilizado muito mais como um alimento do que como um remédio, né? E às vezes a gente pode até ter muito benefício em utilizar mel ou própolis, mas se a gente utiliza com intenção medicamentosa, a gente precisa tomar cuidado, porque, de novo, temos que tratar a pessoa, não o sintoma nem a doença. A Lívia perguntando: como encontrar profissionais de homeopatia em outras cidades? Ótima pergunta, Lívia. A gente tem no nosso país a homeopatia como especialidade médica reconhecida desde 1980. Ela faz parte de uma política pública de saúde, que se chama Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, abreviado PNPIC. Desde 2006, veja, são 14 anos que essa política está em vigor. Significa que todo cidadão brasileiro tem direito a se tratar com homeopatia e tem direito de encontrar um médico homeopata. O que isso implica? Implica em que os gestores do Sistema Único de Saúde precisam contratar médicos homeopatas. Mas, no entanto, isso não é o que nós vemos. Nós temos lugares onde a gente tem médicos homeopatas mais possíveis de serem encontrados, principalmente, por exemplo, na rede pública. São Paulo tem muito pouco médico homeopata para o tamanho da rede de saúde pública, mas tem. São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Belo Horizonte, tem lugares onde você pode encontrar médicos homeopatas. Mas, assim, na verdade, na maioria do nosso país, a gente não vai encontrar isso, porque falta um reconhecimento e a gente briga também. Primeiro falta um reconhecimento de que a homeopatia é algo válido. Veja só que coisa interessante, ela é reconhecida como especialidade médica desde 1980, ela é uma política nacional
Mas mesmo assim tem uma resistência muito grande para que os cargos de médicos homeopatas sejam criados e sejam providos, né? Não tem concurso público, né? Então, o que acontece? A gente, na maior parte das vezes, a gente não vai ter acesso aos médicos homeopatas. Uma outra coisa que essa pandemia ajudou é esse contato virtual. Então, nós temos conseguido tratar pessoas através do vídeo, né, através desse auxílio da telemedicina, no Brasil inteiro. Então, às vezes até é difícil porque ela conseguiu entrar em contato comigo, ela conseguiu fazer uma consulta, mas não consegue encontrar uma farmácia homeopática na cidade dela. Precisa encomenda, mas tá bom, encomenda pelo correio, chega, né? Mas é assim, a gente vai tendo esses recursos, mas essas conversas que a gente tem, elas são importantes também para que a gente possa aumentar o conhecimento das pessoas a respeito do que realmente é a homeopatia e que as pessoas possam passar de algum momento a exigir essa possibilidade, né, do governo. Desculpa. Então, seria ótimo ter um hospital, também concordo. O Tiago perguntou se existem ainda hospitais nos Estados Unidos. Não existem. Depois do pós-guerra... Oi? É os que existiam. Então, os hospitais que existiam nos Estados Unidos ainda existem? Não. Depois do pós-guerra, Tiago, nós estamos falando aqui da explosão da indústria farmacêutica depois da década de 40. Depois de 45, a indústria farmacêutica aumentou muito. É tão poderoso que quando existe... Lembra que eu falei que tem estudos falando das terapias de reposição hormonal? E as terapias de reposição hormonal, alguns estudos foram suspensos porque estavam provocando mais taxa de óbitos nas mulheres que estavam tomando. Vocês lembram que eu comentei isso? Pois é, a Bolsa de Nova York caiu por causa de um desses estudos. Porque as indústrias farmacêuticas, elas são a maior fonte de renda do mundo. Em segundo lugar fica a indústria de armas. Então, e aí veja só, nessa campanha de Covid em homeopatia, nós fizemos um trabalho que já está circulando por aí, já tem nas redes, tem nas lives que a gente já fez. Nós trabalhamos com uma empresa onde a gente teve a oportunidade de medicar 405 trabalhadores da empresa. E comparando com o universo de 1.700 trabalhadores que haviam nessa empresa. Então a gente comparou quem tomou remédio homeopático e quem não tomou na prevenção da Covid. Então, mas eu não quero falar dos resultados desse trabalho. Assim, vou falar só resumidamente, a taxa de proteção é 97,5%. Então, se alguém não viu esse trabalho, já está resumido aqui. Mas eu vou falar do custo. Cada dose do remédio homeopático, a dose são 2 gotas. Um vidro de remédio homeopático custou R$25. Ele dá para ser utilizado por muitas pessoas e muitas doses. Feitas as contas, cada dose sai 8 centavos. Então vejam o custo da homeopatia. Quando a gente trabalhou na epidemia de dengue, a gente teve um valor muito semelhante, extrapolado para hoje. Faz 10 anos que a gente trabalhou em epidemia de dengue, é a mesma coisa. Sabe, 8 ou 10 centavos é muito pouco quando a gente fala de uma vacina que pode custar $20. Sem nenhum efeito colateral, restaurando a energia das pessoas, restaurando a saúde das pessoas. Então, os hospitais homeopáticos não existem nos Estados Unidos e também há uma pressão muito forte para que a homeopatia seja desconsiderada enquanto uma alternativa válida, porque a gente briga, de novo, né? Lembra? A gente briga com o farmacêutico. Então, cai pedra na cabeça. É possível tratar casos como autismo através da homeopatia? Sim, a gente tem pacientes autistas que a gente trata. Eu não acho que aqui a gente esteja falando de curar autismo, né? A gente está falando de tratar a pessoa que tem autismo. E sim, a gente trata.
A gente cuida dessas pessoas. E o quanto for possível a pessoa melhorar, ela melhora, né? Sempre existe isto. Quando eu falei para vocês lá na outra aula a respeito das possibilidades que a gente tem de curar ou de restaurar a saúde, ou de ficar doente, a gente tem uma condição. E às vezes a gente nasce com condições. A predisposição a ficar doente, a hereditariedade, essas coisas são fortes. Se eu tiver, por exemplo, uma criança que nasce com uma tendência a ter diabetes tipo 1, ela sempre vai depender de insulina, porque o pâncreas dela não produz. A pessoa que nasce com uma tendência parcial, ela pode desenvolver o tipo 2 ao longo da vida mais tardiamente, e quase sempre está relacionado com hábitos de vida e alimentação. Então, depende de cada caso. Nós não estamos nunca nos referindo à cura de doenças. A homeopatia estimula a energia vital a responder da melhor forma possível em direção à cura. E a melhor forma possível, quase sempre, quando esse estado existe, é a cura total. Quando não existe, é a melhora do caso. O que mais que vocês querem perguntar? Eu estou perguntando o que mais vocês querem falar, porque nós estamos aqui já chegando no final do nosso horário previsto, mas a gente pode continuar mais tempo se a gente tiver aqui um bate-papo, se tiver uma conversa aqui, a gente continua falando, tá? Agora, se vocês acharem que tá bom, já foi muita coisa por hoje, a gente conversa numa outra ocasião. Do Tiago aqui está perguntando: algum lugar do mundo onde a homeopatia é bem conceituada pela população e pelo governo? Olha, eu vou citar a Índia, é o lugar mais fácil da gente citar. A medicina homeopática é oficial, é uma das medicinas oficiais na Índia. A Índia, ela foi apresentada para a homeopatia através da colonização inglesa. Os ingleses levaram a homeopatia para lá. A homeopatia é um sistema de tratamento barato e que é fácil de utilizar em grandes populações. Então, a Índia, que é um país predominantemente pobre, ela utilizou a homeopatia e tem utilizado ainda com bastante benefício. Veja, ainda hoje a gente tem os dados de incidência de Covid na Índia e a taxa de contágio é uma taxa alta, mas a taxa de mortalidade é muito baixa lá. E o ministro da Índia tem um ministério na Índia que trata das medicinas ditas alternativas, né? Medicina ayurvédica, a medicina homeopática e outras medicinas que eles têm lá. Eles recomendaram que a população tomasse medicamento homeopático, o arsenicum album, e eles vêm tomando o medicamento homeopático há bastante tempo, né? A rainha da Inglaterra se trata com homeopatia. Na Inglaterra existiu um hospital homeopático que era o Hospital Real de Homeopatia em Londres. E a gente tem muitos resquícios de tratamento de homeopatia lá. Foi também dizimada por conta do que nós temos hoje em dia como sendo o padrão de medicina, né? E que vocês viram, não é algo novo. A medicina alopática convencional é a medicina galênica, é a medicina que vai dizer que você tem uma doença porque algo entrou dentro de você foi contaminado, a matéria peccans, lembra daquele conceito, e os esforços dos medicamentos têm que ser no sentido de cortar aquela doença e eliminar da sua vida. Mas vejam também a força do mito, é algo de fora para dentro, você não constrói uma saúde a partir dali, né? Mas tem muita gente que ainda se trata com homeopatia na Inglaterra. Para se tornar homeopata são quantos anos de medicina homeopática? A gente tem que fazer o curso de medicina e depois um curso de especialização em homeopatia. O curso que a gente oferece para as pessoas na escola de homeopatia é um curso de 2 anos. Então a pessoa tem que ser médico ou farmacêutico ou veterinário, enfim, e aí ela faz a especialização, a pós-graduação, né? A homeopatia é pós-graduação.
A Patrícia falando que o governo não adere, infelizmente é. Aqui em São Paulo, somente 3 prefeitos fizeram concurso público para provimento de cargo de médicos homeopatas, na cidade de São Paulo, ao longo de toda a história. Foi a Luísa Erundina, foi a Marta Suplicy e foi o Fernando Haddad. Essas 3 figuras, enquanto eram prefeitos de São Paulo, fizeram concurso para prover cargo de médico homeopata. Nenhum outro prefeito fez isso. Então realmente o governo não, em diversos níveis, né? Embora a gente tenha políticas públicas, a gente tem dificuldade para fazer homeopatia, né? Quem trabalha com homeopatia na rede pública também tem uma outra dificuldade, que só tem uma farmácia homeopática para servir São Paulo inteira, da rede pública do SUS, né? Então é bem difícil. Agora existem farmácias conveniadas em São Paulo que buscam medicamentos no Rio de Janeiro. Então ainda é algo que não está na lista de prioridades, né? Obrigado, Lívia, por você ter ficado aqui até agora, a todos, aliás, muito grato pela paciência. Maricris, obrigado, gratidão para você também. Agradeço a todos, muito bom. A Júlia está perguntando questões relacionadas às dificuldades de aprendizagem. Sim, sem dúvida, a gente tem... com certeza a gente pode melhorar essas situações com o tratamento homeopático. Bom, o que mais? Agradeço a todo mundo, então, a Liliane, a Patrícia, obrigado. Eu só queria falar aqui para a Liliane assim, a ideia realmente é de a gente fazer a partilha. Porque uma das maneiras para a gente poder ter mais, eu vou fazer uma palavra da moda, né? Empoderamento sobre nós mesmos, é a gente conhecer melhor o que a gente realmente é e o que fazem da gente, né? E quando a gente fala de saúde, entender toda aquela história no começo da mitologia, não é conversinha mole para criança ou para contos de fadas, não, é para a gente compreender como é que foi a construção do pensamento médico. E quando a gente ouve falar hoje em dia, é assim porque isso é a coisa mais atual que pode existir em termos de medicina, a gente olha e fala assim, nossa, que interessante, isso aconteceu em 200 depois de Cristo. Então, a gente poder partilhar isso é algo que sempre esteve no nosso... nas nossas diretrizes. A gente sempre fez cursos presenciais aqui e essas partilhas, e agora a gente teve a oportunidade que a pandemia deu para poder fazer essa gravação. Então, sim, a gente tem essa intenção de fazer as partilhas mesmo. E quem não conhece, fica atento. Às vezes vocês podem procurar a gente lá no Instagram, no Facebook, e a gente... e vocês ficarem sabendo de mais eventos que a gente possa fazer, tá? Obrigado a Liliane, obrigado a todos, a Patrícia também, enfim, aqui vocês estão agradecendo, e eu agradeço a todos pela companhia. A Kelly está perguntando o que poderíamos fazer para a homeopatia se expandir na população. Bom, eu acho que a gente sempre pode mudar o que está ao nosso redor, né, Kelly? Mais do que isso não dá para a gente fazer. Então, acho que a gente pode aprender mais sobre homeopatia, a gente pode continuar se tratando com homeopatia, a gente pode tratar nossos filhos com homeopatia. Então, essas coisas a gente pode fazer. Existem ações, né, que são feitas num nível organizacional, e eu acho que talvez seja interessante um canal que vocês possam utilizar, tratar esses assuntos com a AMHB. AMHB, Associação Médica Homeopática Brasileira. É uma associação que representa a medicina homeopática no nosso país. Então, demandas que são levadas pelos pacientes para os órgãos oficiais, como é a AMHB, elas podem ter teoricamente uma força de representação, né? A gente tem ações que são levadas, né? A ação pelo semelhante, por exemplo, é uma ação para tentar aumentar
o esclarecimento das pessoas a respeito da homeopatia, para que ela possa estar mais presente no SUS e em outras instâncias, para que seja mais acessível para a população. Mas, de fato, acho que esse é o nosso limite, né? Não, mais do que isso a gente não pode fazer. E é uma coisa a gente está fazendo aqui, né? E eu, até respondendo para a Lenice e para a Júlia também, nós estamos tentando fazer as gravações, eu creio que vai dar certo, e assim que puder a gente coloca no YouTube, no canal nosso aqui da Physis. Então vocês devem poder acessar e depois partilhar, indicar para outras pessoas. Eu acho que também uma outra forma para a gente poder aumentar a visibilidade da homeopatia é a gente, vou usar uma expressão da molecada, né? A gente bombando essas coisas de visualização, de like, sei lá. Eu não sei se isso funciona na verdade, nem sei se isso, para que serve isso, mas pelo menos é algo que fica mais visível. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos e até a próxima.